no nome da professora Marta Menezes, a quem eu peço uma salva de palmas especial. Então, sejam todos bem-vindos e vamos começar. Nós vamos fazer todas as apresentações, depois a gente abre, se tiver um tempo, para a gente fazer discussões e perguntas, certo? Então, nossa próxima apresentação é a Marta, que vai apresentar o uso do ambiente virtual de aprendizagem como apoio a atividades curriculares. Bom, gente, na realidade, só fazer um pouquinho de contexto, né? Como a professora Maria de Luz, nossa aluna, que comentou, nós, ao invés de seguirmos um modelo modular de início, com alunos de novo, que já começou esse modelo, nós que somos um pouquinho mais antigos, né, com seus mais de 60 anos de idade, a gente veio para o livro tradicional e nos últimos anos a gente modulou todo o nosso curso. Né? Então, muitas das coisas que foram colocadas em propostas também tem isso e são utilizadas várias metodologias, e a gente vai apresentar uma das metodologias que são apresentadas para que a gente entenda que é possível integrar outras questões tecnológicas sem muito preconceito dentro do curso. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre o ambiente virtual na aprendizagem. Bom, porque falar disso é impossível não considerar, né? O mundo mudou e nós voltamos para uma situação que é impossível não viver hoje sem a tecnologia. Né? E nossos filhos já estão nascendo dentro da tecnologia. Eles pensam de forma diferente, eles atuam de uma forma diferente, eles aprendem de uma forma diferente. Então, não dá para a gente manter a mesma estrutura, não dá para a gente manter a mesma estrutura, nós vamos precisar avançar, nós vamos precisar entender e se aproximar disso. Nós temos aqui vários alunos, temos vários professores, a gente tem que juntar a geração, o que tem um de bom com o outro de bom. Porque, na realidade, a tecnologia sem estrutura, sem conhecimento, sem contexto, também é frágil. Então, a gente tem que saber usar a tecnologia, não é só o ter disponível. Né? Mas é impossível a gente não considerar essa possibilidade. Né? E, de uma certa forma, se a gente não usa a tecnologia de maneira adequada, e, obviamente, desenvolve novas habilidades de aprender, como o conectivismo, né, que faz com que a gente se alimente em rede, ou seja, uma rede alimenta a outra, simultaneamente a outra, e faz a gente crescer cada vez mais em um movimento constante e que não para nunca. Né? Então, isso é uma coisa que vem da tecnologia. Como não envolver isso? Como não compreender? Como não estudar? E abre uma perspectiva de pesquisa, de entendimento disso muito grande. Temos aqui vários pedagogos, nós temos um apoio muito grande por conta de profissionais de áreas complementares, como a pedagogia no nosso caso, que podem nos ajudar a entender e compreender melhor ou aprender a aproveitar melhor esses momentos. Né? Na realidade, um ambiente como esse, a gente não se preocupa muito com o que a pessoa sabe, o que decorou. Eu não sei se vocês observaram, a gente já não está tendo mais capacidade de memorizar tantas coisas, porque a gente tem como adquirir as coisas. Então, a gente tem como encontrar caminhos, a gente tem que encontrar valores, ou seja, o que é importante mesmo nesse mar de informações que a gente tem. Né? Bom, então, nós podemos usar a tecnologia, no caso aqui a educação à distância, porque a gente tem que considerar que isso é uma possibilidade de educação à distância também, né? E lembrar que isso é previsto e proposto para os cursos de medicina até 20% ou de graduação em geral, ou seja, nós estamos dentro da legalidade de usar, e não ter aquela impressão equivocada de que é uma forma de economizar, que é uma forma da gente se afastar da pessoa. Não, isso necessariamente não acontece. A gente tem que saber como fazer as coisas. Como, por exemplo, eu posso utilizar de 3 formas diferentes. Apenas para entregar a informação ao aluno, eu coloco um texto lá, ou coloco uma aula, não que seja importante, em alguns momentos é muito interessante fazer dessa forma, mas existem outras coisas que a gente pode fazer. A gente pode fazer uma virtualização da sala de aula presencial, espaço-tempo da sala de aula, da comunicação bidirecional com a sala de aula, eu posso interagir com esse aluno, ou eu posso construir com esse aluno. Né? Então, eu posso usar o ambiente virtual de formas diversas para os objetivos que eu proponho. Mas é muito importante que eu saiba o que eu estou querendo, qual é o objetivo.
Então, assim como qualquer atividade educacional, se eu for utilizar o meio virtual, eu vou ter que me preparar, eu vou ter que planejar, eu vou ter que fazer uma reavaliação e constantemente renovar para que eu atualize a cada momento ou corrija, né, faça uma correção de rumos quando eu identificar a necessidade que isso seja feito. Então, muito importante o planejamento e imaginar que eu estou em uma outra lógica, usando um outro ambiente que me traz outras possibilidades. É necessário, portanto, criar um ambiente que favoreça uma aprendizagem significativa no virtual, isso no presencial é importante, no virtual mais ainda, para você não ter uma evasão, que desperte a disposição para aprender, disponibilize as informações pertinentes de maneira organizada e no momento apropriado, e promova a interiorização dos conceitos construídos. Mas também é muito necessário para que isso aconteça duas coisas muito importantes: o apoio institucional e o apoio das pessoas. Ou seja, se a gente não tiver, como nós temos aqui, um CEDET, que é o Centro de Desenvolvimento de Tecnologias Educacionais, que surgiu e dá todo o apoio a isso, e que se agregou a nesse ano agora, em fevereiro do ano passado, a proposta de um novo núcleo de telemedicina, que dá apoio também, ligado à rede da RNP, e todos os seus recursos de SIGA, etc. Então, na realidade, a gente não vai conseguir muita coisa. A gente precisa de recursos para isso. São recursos que existem e tem que ter um apoio institucional no sentido de não só de apoiar com recursos, mas de apoiar dentro do próprio currículo, permitindo que a gente interaja e a gente construa isso junto, né? Então, a partir de um determinado momento, 2010, a partir da experiência que a gente vai comentar aqui, um pouquinho mais aprofundadamente, para dar um exemplo apenas, nós tivemos todos os cursos da escola, têm os núcleos, têm o seu espaço virtual. Obviamente que nem todos ainda estão usando na sua plenitude. E a gente está trabalhando para isso. A gente pretende que isso aconteça passo a passo, com o apoio do grupo crescente, do grupo que está se estruturando cada vez mais, e que está cada vez mais recebendo apoio também para que isso aconteça. Mas a gente passa por uma transição de conceitos, paradigmas que devem ser mudados por parte dos professores, por parte de alunos. Isso leva um tempo. E é natural que as coisas sejam construídas dessa forma. Bom, aqui vamos falar por uma questão de atividade que não expressam todas as experiências que a gente tem maravilhosas agora, até atualmente, né? Mas das duas mais antigas, né? Que foram aquelas que usaram da psicologia médica, que o professor Antônio Carlos, que está aqui presente, que está coordenando o CEDET, e eu vou falar um pouquinho mais da clínica integrada, que também conta com o professor Laureano Luiz, né? E com os outros professores da psicologia presentes aqui, como grandes colaboradores, para dar um exemplo um pouco mais aparato para vocês. Mas vocês terão a oportunidade de, se a quem desejar ver mais profundamente, de ir até o stand do CEDET, que está no lugar logo na entrada, e poder observar no ambiente real como isso está ocorrendo hoje. Bom, mas basicamente, a clínica integrada, nesses movimentos de juntar os grupos, de formar os módulos, a gente juntou a semiologia 2, que ela tinha um objetivo mais desenvolvimento de raciocínio clínico, né, e de exames complementares, dessa discussão, junto com a farmacologia, basicamente, e que estava agregada a outros elementos também que são interessantes, que foram dentro desse conjunto. Mas mais importante é a aproximação da farmacologia com a questão, no caso terapêutica, com o raciocínio clínico. Então, nós já tínhamos um estímulo que era um caso clínico que era oferecido a cada aluno e nem sempre eles eram lidos, né? Então, a gente distribuía no início do semestre os casos clínicos para discussão em sala, e os alunos uns liam, os outros não liam, e o professor presencialmente precisava começar no início, e havia uma queixa de que isso era difícil ser obtido. Então, essa proposta surgiu dessa necessidade, um desenvolvimento estratégico para garantir o estudo prévio às atividades presenciais. Esse foi o fator que estimulou o projeto. Promover a integração dos módulos do componente curricular e capacitar estudantes e professores para o uso de recurso virtual de aprendizagem. Então, a gente teve toda uma fase de estrutura, de planejamento, envolvimento dos professores, verificar a questão técnica, se podia, se não podia, que recursos nós tínhamos e assim por diante. E isso foi feito, e nos semestres seguintes, isso foi feito um ajuste de acompanhamento durante o semestre e também nos semestres seguintes. E algumas coisas a gente foi descobrindo e foi corrigindo no processo. Então, essa aqui é a primeira versão, né? Na realidade, ela mantém a mesma estrutura até hoje, só que foi modernizado o Moodle, nós já estamos com o upgrade do Moodle já com outras funcionalidades, já está com outro visual, mas basicamente a estrutura continua a mesma. E como é que ele funciona?
Nós temos 100 alunos que estão divididos na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. São 20 cada dia da semana. Né? Esses 20 alunos de cada dia são divididos em 2 grupos de 10. 10 ficam no atendimento ambulatorial e 10 vão para uma discussão do que atenderam na vez anterior para aprofundar a questão da elaboração do raciocínio clínico, da história e da clínica em geral. Essa discussão ela termina com uma situação presencial, no qual é aprofundada essa discussão. Mas vamos ver como é que ela se dá na semana. Né? Tudo bem. Então, no T1, que a gente considera, vamos considerar T5 é o dia de aula dele, né? E é da segunda, da quarta, ou seja, isso ocorre para cada turma como se fosse independente, né? Então, na segunda-feira, esse aqui é o dia último do qual ele tem uma presencial, né? Uma semana antes do T1 é quando o caso clínico é disponibilizado. Depois você tem um período de preparo e envia a primeira etapa. Na primeira etapa, o que é o caso clínico? Você pergunta, passa uma lista diagnóstica, o que você acha sobre esse caso? Perguntas como essas são realizadas. Aí ele envia essa tarefa e fecha a tarefa. Então, depois que fechou, ele não pode encaminhar novamente. Depois, abre para ele uma nova etapa, que são os exames complementares daquele caso. Uma apropriação dos professores de historiador, metodologia, isso no primeiro momento. O que aconteceu de fato foi uma mudança, ou seja, esse professor estava acostumado a motivar os alunos no presencial. Só que os alunos trouxeram uma quantidade enorme de informação, porque eles tiveram a interação virtual, promoveu uma tempestade de informações. Ou seja, os alunos buscaram muitas coisas. E como uma das tarefas faça uma pergunta e responda a pergunta do colega, obrigatoriamente para a nota, veja que tudo isso aqui é pontuado, viu? Nada disso aqui faz parte da disciplina. Não é uma coisa que naquele momento a pessoa faz ou não. Não, é obrigado. Tem uma pontuação destinada a essa participação, dentro daqueles 20% que a gente comentou antes. Né? Então, essa dificuldade fez com que os professores se vissem diante de uma enormidade de informações, muitas vezes que não eram da sua área. Começou, então, a partir daí, o envolvimento dos professores nas reuniões, conjunções ocorressem, e para que o foco principal fosse atingido. Ou seja, tudo bem, sobre esse tema tem um monte de coisa, mas o que é realmente importante saber para a nossa prática clínica? E o que é realmente importante saber para esse momento do terceiro ano que você está no curso? Então, isso foi alinhado entre os professores e, a partir daí, foi modificado algumas questões relacionadas ao presencial que aparentemente foram resolvidas. Né? Então, essa foi o ajuste que foi feito, que eu já estou adiantando o que aconteceu depois. Né? A gente identificou, nesse momento ainda, uma necessidade de melhor aproximação do módulo da farmacologia, que também foi corrigido depois com uma aproximação maior dos professores e, na realidade, uma interna necessidade de ajuste. Mas o que a gente observa é que isso aqui aconteceu em 2007, né? 2007, eu estava falando com o Uda agora, e só que em 2007 anos, já 27 anos que a gente faz isso, todo semestre, e se vocês observarem lá, ano a ano, ele se mantém, ele foi integrado completamente. Não é uma experiência única, é uma coisa que foi integrada ao curso, já está madura no seu maneira de ser. Ou seja, o planejamento, a proposta, atendeu o seu propósito. E não foi que ele precisou de ajuste, mas não de forma significativa. Né? Então, isso é algo que a gente nos faz pensar que não dá para pensar que a gente não vai ter que mudar tudo. Então, nós antes, porque nós estamos em uma outra situação. E pode começar a preparar lá, porque senão vai afogar. Então, gente, eu faço aqui o próximo, depois eu deixo o link aqui, tiver uma dúvida e ter a chance de visitar o estande para ver mais detalhes do programa.